Muito bom dia, gente. Muito bom dia, meu povo querido. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do Senhor nosso Deus. Nessa manhã, nesse dia, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Essa mensagem eu ministrei no culto ontem à noite e está no meu coração o desejo de compartilhar isso de forma pública para todos que forem nos ouvir aí nas redes sociais. A história é a história o filho da viúva de Naim. E a história é relatada no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, aonde diz o seguinte: aconteceu no dia seguinte que ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando Jesus, tocou no esquife, e os que o levavam o menino, o corpo, pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Em toda a Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, são registrados de Mateus a João, os evangelhos apócrifos e também o livro de João, 35 milagres realizados por Jesus durante o período que ele estava aqui na terra. Mas interessante é que no finalzinho do livro de João, João escreve no capítulo 21, ele diz o seguinte: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, e se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro poderia ou seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Ou seja, Jesus registrou, ou Jesus realizou inúmeros milagres que, na lógica humana, seria difícil de catalogar. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região da cidade da Galileia. E o significado da palavra Naim quer dizer charmosa, graciosa, formosa. Ela fica a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era a cidade de Jesus, a cidade preferida do Senhor, por talvez ser uma cidade de porto marítimo que dava acesso para ele em suas viagens. Cafarnaum foi a cidade na qual Jesus acabara de realizar um grande milagre, curando o servo de um centurião. E no dia seguinte, Jesus pegou a estrada em direção a Naim, pois sabia que lá, nessa pequena cidade, Naim, alguém estava precisando de sua ajuda. Um fato curioso nessa história é que a Bíblia não diz o nome daquela mulher, simplesmente a denomina como a viúva de Naim. A Bíblia não detalha sobre a história, mas percebemos que ela tinha um marido e um único filho, homem. Outro fato interessante, que a Bíblia também não entra em detalhes, é que o marido daquela mulher, do que ele havia morrido. O que nos leva a entender que, pela tradição da época, por ela ser viúva, o seu filho agora assume a responsabilidade de tomar conta da sua mãe. Toda a responsabilidade agora estava sobre o rapaz, sobre o moço. Só que nesse caso, pelo texto que nós lemos, o rapaz veio a falecer. De repente, algo inesperado aconteceu, um imprevisto, algo que estava completamente fora dos seus planos e que jamais teria passado pela sua cabeça. Seu único filho, imagine, seu único filho que era também a sua única esperança e a sua única fonte de provisão. Agora já não existe mais. E agora, o que seria dessa mulher? Viúva e sem filhos. Corria o risco de passar o resto dos seus dias a mendigar, caso não tivesse um parente próximo que lhe pudesse ajudar. Agora, nesse caso de morte, Jesus aparece subitamente,
sem ela esperar. Jesus aparece na vida, na história dessa mulher. No verso 14 do capítulo que nós lemos, capítulo 7 de Lucas, diz que, e chegando Jesus, tocou o esquife, e os que levavam o esquife pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas o texto diz que Jesus tocou no esquife. O que é o esquife? O esquife é a caixa que leva o defunto, é a caixa, o caixão que leva o morto, é o caixão que carrega a morte. Interessante que nesse caso de Jesus, como judeu e seguidor da lei, ele faz uma observação bem estratégica e peculiar. No livro de Levítico, capítulo 21, verso 11, diz que ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro. O judeu, por tradição, não podia tocar em morto, senão ele ficava impuro. Então Jesus, em primeiro lugar, aqui nesse episódio, ele prova para a sociedade judaica que ele veio para cumprir a lei e não para quebrar a lei. Porque Jesus segue então os padrões, os parâmetros e não toca no morto, ele preserva a lei. Agora, o que mais me impressiona nessa história, nesse episódio, é que o poder de Deus, ele vai além de todas as explicações. O poder de Deus vai além da nossa imaginação. Quem imaginaria que Jesus iria tratar esse caso dessa forma? Nesse caso, Jesus, ele não toca no morto, mas ele toca na caixa. Jesus toca no esquife e com o seu poder, mesmo sem tocar no menino diretamente, ele tocando na caixa, ressuscita o morto. A Bíblia diz que Jesus ele dá uma ordem aos defuntos. Ele está diante de um sepulcro aonde alguém já estava sepultado, enterrado há mais de 4 dias. Ele dá uma ordem, ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus toca na caixa, Jesus toca no esquife. O curioso é que ele não toca no morto, mas sim na caixa. O caixão é a caixa, e naquele momento a caixa passou então a ser o condutor do milagre. A caixa passou a ser o condutor da presença. A caixa passou a ser o condutor da vida. E eu posso dizer que a caixa agora se tornou como a arca da aliança que carregava consigo a presença de Deus. Os vizinhos não entenderam, os amigos não compreenderam, os familiares ficaram sem saber o que estava acontecendo, mas se eles naquele momento começassem a tocar na caixa, eu acredito que milagres, muitos mais milagres teriam acontecido. Jesus prefere tocar na caixa porque tudo o que estiver dentro dela não morre. Quando Jesus toca na caixa, tudo que estava dentro da caixa torna a viver. Quando Jesus toca na sua vida, quando Jesus toca no seu lar, quando Jesus toca na sua família, quando Jesus toca nos seus negócios, tudo que estava morto passa a viver. Jesus estava dizendo para eles naquele momento, entre aspas e quem sabe em parábolas, pela sua atitude, no seu gesto, que se eu tocar no esquife, eu alcanço o rapaz. Se eu tocar na casa, eu alcanço a família. Mas se eu tocar em você, eu te alcanço individualmente. Quando Jesus realiza esse milagre, ele estava mandando uma mensagem. Ele estava dizendo pelo menos 3 coisas. Primeiro, quando ele toca em alguém, ele anima a família. Jesus estava animando aquela mulher estava desanimada, estava triste, enfraquecida, cansada, chorosa, desesperada. Mas quando Jesus toca, ele anima novamente aquela família, aquela mulher. Ele alegra a cidade de Naim, porque havia tristeza, um cortejo estava sendo levado, as carpideiras estavam ali para chorar junto com a família. Mas quando Jesus toca, ele alegra toda a cidade. E ele no final ele estava dizendo: aquietai-vos, porque Jesus até da morte, ele é o Senhor.
Eu não sei o que está te incomodando nesse dia, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode tocar você. E quando Ele te tocar, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer na sua casa. O milagre vai acontecer nos seus negócios. O milagre vai acontecer na sociedade, numa cidade inteira. Todos verão que Jesus é o Senhor dos vivos e Ele faz com que o morto ressuscite, porque Ele mesmo diz: eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesse dia eu quero que você acredite, veja e experimente o toque de Jesus, o milagre de Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.